Então, primeiro de tudo, né, uma boa tarde para vocês, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um evento aqui da CTC, né, um evento de diversidade dessa vez, que a gente gosta muito, né, Vânia? É um pilar muito especial, muito importante aqui para nós do time de CTC. E esse daqui mais especial ainda, né, por estarmos com um convidado que dispensa apresentações, que é o Cris. Como algumas pessoas aqui acho que já o conhecem, né? Ele até participou do nosso último evento também. O Cris é um ex-colaborador CTC, então nós temos um imenso carinho e gratidão por tudo que ele nos ensinou, por tudo que ele nos trouxe aqui para dentro de casa. E hoje ele está aqui com a gente também para falar sobre LGBTQIA+. Hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, então acabou calhando que o nosso evento caiu bem nesse dia, muito legal. E aí eu vou deixar para o Cris aí a palavra. Aproveito para falar para vocês que caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, mandem no chat, levanta a mãozinha para falar, que como sempre é um bate-papo, é para a gente trocar informação, para a gente trocar conteúdo, né? E queria aí deixar o meu bem-vindo para o Cris, né? Dei um abraço nele lá correndo, meio doido assim, mas quero deixar aí aberta a palavra para você. E até para a gente iniciar os trabalhos, né, Cris, aqui com o nosso evento, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi para você se entender, se reconhecer como uma pessoa trans e como foi esse processo para ser quem você é hoje, né? É até um tema nosso aqui. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu quero agradecer primeiramente pelo convite, a honra imensa, a satisfação de estar com vocês e essa oportunidade. É um privilégio gigantesco poder falar acerca de diversidade no Dia do Orgulho, né? É muito bom. E, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que eu não vou falar por todos, tá? Eu faço parte da comunidade trans, faço parte do LGBTQIAPA+, mas eu não falo por todos. Lembrando que a gente tem um imenso guarda-chuva T, a gente tem uma imensa diversidade, é sobre pluralidade de pessoas, e a minha é uma vivência dentre uma de todas, né, que tem aí. E é isso aí. Respondendo a pergunta da Vi, sobre como foi esse processo, né, de percepção da sua natureza e da sua vivência, do seu indivíduo, de quem que nós somos, né? Acredito eu que todos nós passamos, todos os seres humanos, passamos por essa descoberta. A gente nasce agarrado com nossas mães, entendendo que somos um com ela, entendendo que a gente é parte de uma família, dependendo de qual seja essa família, qual modelo que você tem de família também, né? Se você tem uma mãe biológica, adotiva, se é um pai, talvez, qual seja o modelo de família que você entende como família. Mas a gente se encontra enquanto criança, percebendo-se no outro, né? Avistando no outro, tomando o que o outro entende como verdade, como sua verdade. E a gente vai caminhando. A nossa sociedade, ela já tem várias verdades ditas, né? E acaba que a gente corresponde a esse papel e vai respondendo na vida. E eu fui igual. Foi me atribuído o gênero feminino no nascimento e fui reconhecido enquanto uma menina com pronomes de nome feminino, sendo que na verdade não é essa bem a realidade, né? E aí acabou que, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo. O primeiro impacto que eu tive com a comunidade transexual foi aos 10 anos de idade. E foi bem traumatizante, na verdade. Eu até indico, mas guardem o seu coração, porque é um filme, apesar de ser antigo, é muito pesado a história. Eu tive alcance a um filme chamado Boys Don't Cry. Meninos Não Choram. Fala sobre um personagem, um protagonista, um homem trans, e ele se entendia enquanto um homem e de maneira alguma ele se identificava enquanto uma mulher lésbica e perdoe falar, né? Uma palavra pejorativa para a comunidade, mas sapatão, né? Como todo mundo diz, para que fique bem claro. E, e ele se apresentava enquanto homem, só que quando as pessoas iam se relacionar com ele, quando as mulheres iam se relacionar com ele, identificava coisas diferentes de um homem cisgênero. Abrindo um parênteses aqui, né? Cisgênero. Se você é um homem cis, é aquele que nasceu
num corpo macho da espécie humana, né, da espécie humana, se é o homem, aquele que tem um falo e que se identifica no gênero que foi atribuído a este corpo, a este ser, né? Então, só fechando um parênteses rapidamente aqui para explicar o que é cisgênero. Também como você, enquanto mulher, nasceu num corpo fêmea da espécie humana e se identifica enquanto mulher, gosta de ser mulher e seu gênero tá ok, feminino, então é isso, você é cisgênero, você é dois em um. Foi dito que você é um gênero e você se identifica com esse gênero que é dito. Trans sou eu. Eu sou um homem trans, que foi dito que eu sou do gênero feminino, mas eu não me identifico com esse gênero. Eu sou do gênero masculino. Enfim, esse rapaz ele não se identificava e ele falava que ele era homem, porque ele era homem, só que ele era um homem trans. Só que naquela época, 1900 bolinha, ninguém usava essa nomenclatura. E se hoje a gente já enfrenta e ainda enfrenta esses grandes preconceitos, era muito difícil. Enfim, resumindo, a história do rapaz é muito complexa, muito delicada. Ele sofre diversas transfobias, diversos abusos psicológicos, emocionais, até físicos. Veio a sofrer agressões físicas e sexuais, abusos sexuais, estupros mesmo. Então, a primeiro impacto para uma criança de 10 anos que começa a assistir essa história e se identificar é muito bom, mas quando encontra o contraste da realidade, das nossas vivências, que é sobre o abuso sexual, sobre a objetificação de nossos corpos, sobre agressões e transfobias, foi bem difícil. E aí eu parto desse momento de 10 anos para a não aceitação do corpo, as disforias, porque eu vou desenvolvendo, entra a puberdade, e é bem complexo, porque parece que é você e o seu mundinho fechado, e você não pode conversar com ninguém. Eu me recordo de comentar, de questionar minha mãe com esse filme, por que que ele estava apanhando? E ela, na cabeça dela da época, na época, hoje minha mãe tem uma mente totalmente diferente, e na época a gente não tinha informação, eu nem julgo a minha mãe. E já deixo também para você, talvez, que está assistindo e ouvindo essa palestra, esse evento, que você compreenda, né, as limitações das pessoas, porque nem todo mundo tem o entendimento e a vivência que a gente tem. E acontece, gente. Tá todo mundo tentando evoluir, tá todo mundo tentando ser diferente, tá todo mundo tentando aprender e não causar a dor no outro, porque também já passou algum tipo de dor na infância ou na sua história em algum momento. E é isso. Mas é bem conturbado, é bem delicado identificar. Muitas pessoas se identificam muito cedo e não vivem o processo e não falam, que foi o meu caso. Tem gente que não identifica logo cedo, vai identificar depois. Tem gente que identifica e consegue viver, vai depender da sua rede de apoio, vai depender da sua família, vai depender das circunstâncias, da origem, vai depender de muita coisa, né? Então, tem, tem gente, concluindo, tem gente que, infelizmente, os pais são tão radicais que, ao identificar, expulsam, que é o caso de muitas das nossas meninas travestis, transexuais, que se encontram, a única forma que elas encontraram na infância foi de poder se prostituir para poder se sustentar, e é muito delicado. A escola não agrega, não nos abraça, enfim. E o cinema ele tem um papel gigantesco nisso. Porque um filme poderia ser apresentado, por exemplo, Vânia, pessoal, poderia ser apresentado de uma forma muito mais leve. A segunda apresentação que eu tive sobre transexualidade foi aos 21 anos, sobre até mesmo um seriado LGBTQIA+. Não sei se vocês conhecem. DL World. Eu tinha 21 anos. É o mundo das lésbicas. Só que agrega várias vivências. Mostra a vivência de gays, mostra a vivência de todo mundo. E aparece lá o Matt, um homem trans. Só que esse homem trans, até então, era visível que as pessoas acolhiam, elas não entendiam, elas não concordavam. Tinha meninas lésbicas que falavam, tudo bem você gostar de mulher, mas não queira ser homem. Outras já concordavam, não, ele tem que ser feliz. Outras, enfim, tava nem aí. Que é a mescla de opiniões que a gente tem no meio da nossa sociedade até hoje. Só que Uhum. nessa segunda experiência com o cinema, por exemplo, é muito delicado porque ele está muito agressivo. Ele começa a hormônio terapia dele e ele fica muito agressivo. O que acontece?
devido à resposta do organismo à testosterona. Mas a gente entende que ser um homem trans, ou você vai morrer abusado, estuprado sexualmente, como Boys Don't Cry mostra, e no Daily World você entende, e pelo menos eu percebi, tive essa percepção de que, opa, então tá errado ser homem, e porque se eu optar, e ainda que tenha um tratamento hormonal bacana, ainda assim eu vou ser um cara agressivo, e eu não quero ser esse tipo de cara, eu não sou esse cara. E é muito delicado essas narrativas. Quando o cinema conseguir trazer as nossas vivências, e talvez, e melhor ainda, que seja contados por nós mesmos, interpretados por nós mesmos, a gente vai ter certamente uma infância muito mais saudável e um start muito melhor com as representatividades que a gente não tem hoje em dia. Com certeza, Cris. É E além isso. de essa trajetória que você conta, né, da sua aceitação, de você se reconhecer, de você entender o que estava acontecendo com você, existe também uma grande dificuldade que não é segredo para ninguém, que é a dificuldade de entrada no mercado de trabalho, né? A gente sabe que possui aí uma grande dificuldade. A gente sabe que hoje muitas coisas têm mudado, mas ainda assim a gente precisa melhorar e muito. E eu queria que você contasse um pouquinho para você como era você conseguir estar inserido no mercado de trabalho, até um pouquinho também da sua trajetória aqui com a gente, que eu acho que é importante, é bacana o pessoal saber como foi, como aconteceu. Queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade, o que você enfrentou e como você fez para lidar com isso, né? Sim. É muito. A gente parte para outro cenário bem delicado, né? O mercado de trabalho, ele é composto por pessoas. Embora a gente fale de empresa, embora a gente fale de capitalismo, disso, daquilo, de tecnologia, ele é composto por pessoas. E todos os lugares são compostos por pessoas. E essas pessoas, elas carregam suas crenças. Não adianta falar que não tem crença, porque tem crença. E essa crença... Olá! Ah, quem tá aqui? Vocês nem me convidam, hein? Como assim você não tá Mentira, vendo? eu tô lá, eu tô ouvindo. É que eu vi você ao fundo aqui. Tudo Como bem? que você tá? Prazer te ver aqui, viu? Prazer é meu. E aí, pessoal, tudo bem? Eu não tô ouvindo, mas acho que tá tudo bem. Dá um wave. Joia, Tá Val. tudo bem, tá tudo bem. O pessoal tá falando Oi, que e você aí, tá tudo bem? maravilhoso. Que Tudo é? jóia aqui. Ah, que bom. Então tá bom. Olha, super legal o evento aí. Eu tô assistindo lá da minha sala, mas quando eu vi o fundo de tela aqui, eu falei, eu vou lá perturbar ele. Não perturba Então tá jamais, né? bom. Um abraço, gente. Tchau. Prazer. Obrigado pelo Viu? convite. Por ter Obrigado por vindo. estar aqui. Deixa eu por aí. Valeu, obrigado. Um abraço. Bonitinho. Gente, eu sou assim, carinhoso, respeituoso. Voltando. Então, cada um traz a sua crença, né? E a gente não pode eliminar o fato de que muito preconceito, ele tem algo por trás, que é a crença de uma pessoa, são os valores muito religiosos das pessoas, são os valores de muitas crenças que acaba batendo de frente com a pluralidade de pessoas. Eu vou dar um exemplo rapidamente antes de entrar nesse ponto, nessa experiência. Eu sou um homem cristão. Eu sou um homem trans e sou um homem cristão. É uma luta muito grande para mim ser um homem trans em sociedade, as pessoas não me aceitam. Só que também as pessoas é muito louco para as pessoas entender que eu posso ser trans, ser amado por Deus e ser aceito enquanto um homem cristão em sociedade. E até mesmo para a comunidade trans me aceitar enquanto um homem cristão. Então assim, para a comunidade trans, maravilha, ele é um homem trans, top, legal, cara, a gente tá te abraçando, vamos junto. Mas quando eles entendem que eu sou um homem cristão, nossa, cresce um preconceito gigantesco. Ou contrapartida, quando as pessoas me veem na capa, assim, na roupagem, todo mundo me lê enquanto um homem cis. Porque hoje eu sou passável, eu sou lido, e isso me traz uma proteção. Isso é muito bom socialmente falando. Hoje, graças a Deus, eu já não passo por grandes problemas lá fora, na sociedade, né, no meio do pessoal, em condução, em transporte. E dessa forma também eu não passo por agressões físicas. Já apanhei por skinhead, já contei isso pra vocês, né, Vi, Vânia. Já passei por diversas situações muito delicadas que é a realidade de pessoas trans. E infelizmente a crença vem muito por detrás disso. Enfim, resumindo, essas situações, ela tá por detrás, todo preconceito tá por detrás de uma crença.
e uma crença limitante do espaço do que o outro pode ser ou deixar de ser. No mercado de trabalho, isso não é diferente. Então, embora as pessoas falem, não, é um ambiente profissional, eu tenho que ser profissional. Eu já choquei com pessoas que não entendem as religiões dos outros, por exemplo. Não é porque eu sou cristão que eu não posso conviver com pessoas de outras religiões. Muito pelo contrário. Eu tenho amigos que são de outras religiões e que eu respeito. E que a gente tem uma comunhão muito bacana. A gente tem rodas de conversa e trocas fenomenais. E a gente evolui positivamente juntos. A mesma coisa, uma pessoa cis e trans podem conviver juntos e viver muito bem. Só que, quando a gente está aqui, ó, vocês estão me vendo, eu estou muito bem visto, né? Enquanto um homem, como eu já falei, sou passável. Só que quando a gente está antes da hormonioterapia, é muito delicado. Porque vai se reafirmar enquanto homem para uma sociedade que entende que os traços como a Vi, como a Vânia, como as mulheres que estão aqui presentes, isso são traços femininos, atribuídos e associados apenas para mulheres. Necessariamente, eu não preciso ter testosterona no meu corpo para ser identificado enquanto homem. Muitos homens, eles são não binários, ou são homens que não querem os jeitos, os traços ditos alfa, ômega, né, forte, robusto, o que o machismo, né, idealiza enquanto homem. Assim como tem muitos homens cis que eu conheço, são super delicados, são até afeminados e não são necessariamente gays. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa desconstruir esses sofismas, esses paradigmas. E no mercado de trabalho, quando você vai passar por uma entrevista, você fica toda vez reforçando uma identidade na qual você não possui. Porque você precisa, devido a documentos, devido a uma postura, devido do que é dito homem ou mulher, você precisa passar por isso. Quando eu cheguei na CTC, a CTC é uma empresa muito pluralista e muito aberta. Mas a gente também tem que entender que eu cheguei em 2018 na CTC. Naquela época também, a gente tinha acabado de sair do CID de patologia, onde era dito que a gente era doença, né? Era entendido que nós éramos doentes. Então, acabamos de sair. Era muito recente, muita coisa, né? Então, eu adentro a empresa, ainda com os pronomes e nomes femininos, visivelmente falando também. Eu acho fenomenal que a Tati, ela acompanha todos esses processos. A Tati não tá aqui, né? Deixa eu A ver, Tati, Cris. a Tati não conseguiu entrar, ela vai ver a gravação Não, depois. não. Amém. Tati, fique sabendo que eu te amo. Te amo muito. Você sabe que você foi fenomenal no meu processo. Enfim, a Tati, ela acompanhou muito esse processo, porque eu entendi que para eu conseguir um trabalho no mercado, eu precisava me feminilizar. Ou seja, então eu já entendia o meu estilo de roupa, porque o estilo não tem nada a ver com o gênero da pessoa, mas eu já tinha também a expressão de gênero, né, masculina. E eu gostava de usar as minhas camisetas, as minhas calças largas, eu ficava confortável com isso, cabelo curto e tudo mais. E eu estava em um momento em que eu tinha acabado de ser desligado de uma empresa e eu precisava de outro trabalho para viver como todo mundo. Estava numa uma casa de aluguel, acabou que eu não consegui outro trabalho, perdi a casa de aluguel, tive que morar de favor na família de uma namorada da época que eu estava, e graças a Deus pela ajuda deles, que eu sou muito grato à ajuda deles, aprendi muita coisa com eles, mas também foi um momento muito delicado. Morar nessas circunstâncias, seja para quem dá ajuda ou para quem precisa de ajuda, não é legal, não é confortável. Mas houve o tempo, né, que eu aprendi tudo que precisava aprender e também evoluí e graças a Deus eu vim até a oportunidade na CTC. Ah, detalhe, antes da CTC eu tive 10 entrevistas, 10 dinâmicas, perdão, mais de 50 entrevistas e tive 2 processos seletivos nos quais eu não consegui ser contratado. Todos me diziam que eu era um excelente profissional de boa capacitação, eu me colocava bem, sabia me falar. Para trabalhar na área da comunicação era muito bom, só que por algum motivo eu não me encaixava a vaga. E até então eu procurava saber o porquê e nunca entendia. Até que me veio à mente, não é possível que seja transfobia e preconceito. Não é possível. E era. Eu constatei que era preconceito porque eu decidi, vou fazer o seguinte, deixar o cabelo crescer,
vou me feminilizar para passar por uma entrevista. E foi o que eu fiz. Deixei o cabelo crescer, ele ficou até aqui, coloquei roupas femininas, me maquiei e vim para uma entrevista. E foi quando eu vim para conseguir falar com o Will, né, na época, que ele me entrevistou, tive a oportunidade de conseguir passar. Entrei para a CTC, no período de 3 meses, eu não tinha experiência alguma, deixando bem claro, eu não tinha experiência alguma em suporte técnico, o que eu acho fenomenal na CTC, que você não... Eles enxergam o potencial na gente antes mesmo da gente poder ter a experiência. E eu sempre falei muito, muito bem disso, que eu acho isso importantíssimo. Não é porque um profissional não tem a capacitação que ele não pode chegar a ter essa capacitação, essa experiência, ter essa expertise, essa sabedoria, né? Porque, querendo ou não, eu não tinha, e eu falei pro Will, eu falei, eu sou autodidata, você me dá a oportunidade, que eu venho, eu aprendo, me dedico e eu faço. Agora, se eu não conseguir, vai ser mais um que vocês demitiram em 3 meses, né? Já aconteceu outras vezes você precisar demitir outras pessoas. Enfim, adentrei a empresa e foi esse processo de mudança. Quando eu percebi que eu estava num ambiente seguro, que a CTC era um ambiente que não ia me mandar embora pelo fato de eu ser quem eu sou, eu falei, bom, bacana. E eu fui me soltando aos poucos. E eu fui me soltando aos poucos. Então veio as roupas de volta que eu me sentia à vontade. Eu fui cortando o cabelo aos poucos, não foi um choque. Eu fui devagar, que não foi um choque para as pessoas, não foi um choque para mim também. Nesse processo também, eu acho bem bacana, fica a dica para você, talvez que for passar por essa transição hormonal ou não, mas fica a dica, qualquer tipo de transição também, tá, gente? Vocês, pessoas cis, vocês podem não passar por uma transição hormonal de gênero como a gente, mas qualquer tipo de transição você pode se espelhar na transição de vida do outro também e trazer essa vivência para você no seu contexto. Viva essa experiência de maneira gradativa, processual, vai devagar, dá tempo ao tempo, viva com você no seu tempo, no seu limite, aos poucos. Não imponha as pessoas, também não se imponha nada. Agregue o que é bacana para você, não que necessariamente tem a ver com a minha vivência ou com a vivência do outro. Então, aos poucos eu fui vivendo. Houve um momento que eu coloquei dreads, houve um momento que eu fiz trança, vi. Houve um momento que, nossa, e a Tati passava por mim e olhava assim, oh, bacana, gostei, legal. Aí ela via outro estilo e falava, oh, legal, interessante, bacana, muito bom, é isso mesmo. E aí o momento em que eu estava bem comigo e que eu já tinha conseguido, já tinha falado, ok, é isso, sou assim, sou homem, eu tenho que aceitar, ponto, acabou. Porque além da aceitação conosco, é a aceitação de fora para, ou de dentro para fora, né? Falar para o mundo é outro processo. É outra realidade, é outra coisa, que aí vem os confrontos, né? Vem as barreiras, vem as dificuldades. E aqueles que vão te apoiar ou não. E na vida você sempre vai ter ajudadores ou dificultadores. E eu encontrei, como qualquer pessoa encontra, os meus ajudadores e os meus dificultadores. Graças a Deus que eu consegui ser firme e forte, consegui para poder estar aqui com vocês. A gente encontra esses desafios, mas dentro da CTC eu consegui apoio. Uns tinham dificuldade, os colaboradores tinham dificuldades, outros não tinham tanta dificuldade. Isso varia de pessoa, não tem a ver com a empresa, não tem a ver com... A gente tem que saber separar as coisas, né? Ramificar. A CTC é uma empresa que é dita inclusiva, que eu já falei que esse termo não é muito legal, né, Vi? É legal, é uma empresa pluralista que inclui a todos, independente de quem sejam, héteros, cis, normativos, gays, lésbicas, pan, bi, trans, não binário, pansexual, enfim, gente. Não, foi você que nos ensinou, Cris, inclusive. A gente hoje fala das pluralidades até no nosso onboarding por conta de você que nos ensinou. Por isso que eu falo, informação nunca é demais, a gente sempre pode aprender. Se a gente aprender um pouquinho todo dia, a gente está no lucro. Exatamente, é em doses homeopáticas, né? A gente vai em pouquinho, a gente vai se tornando um ser humano totalmente desconstrutivo, melhor, enfim. E aí, dentro da CTC, a gente consegue viver porque é um espaço sem preconceito.
As pessoas aprendem junto com a gente e a gente aprende junto com as pessoas. Algumas vai ter mais dificuldade, outras não, mas eu tive essa liberdade e a partir do momento que eu venho falar que eu sou um homem trans, não tive nenhum momento resistência, nem da parte da Tati, da parte dos superiores, nada. E às vezes a gente encontra, como eu falei, dificuldade de um ser humano para com outro. É diferente, né? Cada um que, de novo, eu volto a falar, refrisar. Fala sobre a crença do outro. Fala sobre o jogo de valores que ele tem dentro dele. Que acaba que ele vai se propor a desconstruir com a sua vivência ou não os valores dele. E se ele não quiser desconstruir, não quiser agregar isso, o seu pensamento, a sua vivência para a vida dele, não necessariamente que ele vai ser uma pessoa trans, mas que ele vai querer expandir a mente dele, ele pelo menos vai aprender a respeitar que existe um tipo de vivência totalmente diferente no meio. Aqui dentro eu não tenho nem o que falar com vocês me apoiaram em tudo. Processo de médico, quantas vezes eu precisei me ausentar para poder, porque às vezes o horário é sempre só de manhã, precisava de um tempo para mim também, até mesmo o processo psicológico e emocional, porque às vezes a empresa ela está nesse lugar de receber atestado de, opa, compreendo a saúde do médico, do meu funcionário. Eu compreendo que ele vai num posto, né? Ele vai numa UBS, ele vai num tratamento, ou uma cirurgia. Eu acolho esse funcionário, mas vocês têm esse acolhimento até mesmo emocional e psicológico. Enquanto eu tinha um momento que eu estava em terapia, trabalhando numa situação que eu não estava muito bem, que eu falava, olha, gente, hoje eu estou com crise de ansiedade, porque o hormônio ele mexe nas nossas bases emocionais. Às vezes você está com ansiedade, às vezes você está com uma depressão, às vezes você está triste, às vezes você está feliz. É um negócio louco, gente. As meninas que eu digo, menopausa, antropausa, os meninos, enfim, é antropausa que fala, né? É isso? Sim, sim, sim. Isso. Enfim, a gente passa por isso. E aí acaba que a CTC ela teve esse momento de saber acolher. Falar, não, pera, é um momento, é uma fase e vai passar. Não, calma, é um momento, é uma fase e vai passar. E graças a Deus passava as fases. E a gente conseguiu crescer e evoluir juntos, né? Tanto a empresa, quanto eu, quanto os profissionais. E isso eu vou guardar para sempre no meu coração. Muito bom. É isso que a gente até costuma falar, né? A gente ter apoiadores, a gente ter conexões aqui dentro que façam a diferença na nossa vida, faz total diferença mesmo. Porque, igual você teve uma pessoa ali do seu lado, o seu time, a CTC como um apoiador. Então, mudou totalmente a sua vivência, né? Você poderia estar inserido em um ambiente totalmente fora desse acolhimento, que acontece muito, a gente sabe que acontece, a gente ouve acontecer. Então, eu, assim, acho que eu falo em nome de todo mundo aqui, que a gente fica feliz de escutar isso, né? Porque apesar de ser uma vivência nossa, o que você passou, só você sabe. Então, você trazer para cá a sua visão de, nossa, fui bem acolhido, fui recebido, tive pessoas que me apoiaram, que entenderam o meu momento, que entenderam o que eu estava passando, perfeito. E aí E só um adendo, Vi, desculpa te cortar, imagina, mas é verdade, eu agradeço a Deus o imenso privilégio que eu tenho, que eu tive de ter vocês. E que, na verdade, hoje, para mim, eu olho para trás e percebo que todos os nãos que eu recebi foi um grande favor de Deus para minha vida, porque eu pude viver a minha transição dentro de uma empresa que realmente me acolheu. Então, eu fui muito privilegiado, na verdade. Os nãos que eu recebi foram, na verdade, um sim para viver um momento que estava por chegar que eu jamais imaginaria que eu precisaria passar dentro da CTC. Às vezes poderia ter uma outra empresa que fosse acolhida, acolhedora como vocês foram, pode ser, mas Deus me deu vocês naquele momento. Eu falo Deus, gente, porque, enfim, é a minha fala, a minha vivência, a minha experiência. Pode ser que você pode falar, tive sorte ou alguma outra forma. Não impondo alguma coisa, alguma verdade para alguém, tá, gente? É só a forma do Christian se manifestar dessa maneira. Mas, mas é isso. Eu fico muito feliz por ter sido vocês, por estar com vocês, por poder ter vivido com vocês. Talvez se eu vivesse em uma outra empresa, realmente vi. Eu poderia ter passado por opressões psicológicas, emocionais, poderia ter encontrado N desafios. E poderia nunca ter conseguido viver a minha transição dentro de um ambiente empresarial, com certeza. dentro do mercado de trabalho. E o que muitos fazem isso. Uhum. Mas
eu tive a felicidade de poder estar com vocês, encontrar vocês. Ah, E nós fofinho, também, fofinho. né, Vi? Porque a gente sempre fala isso, né, Cris? Eu acho que é um assunto ainda, né? São informações novas, com certeza tem muito preconceito, mas tem muita falta de informação mesmo, né? E assim, a tua chegada nos ensinou muito, né? Muito. Na verdade, trouxe vários insights, assim, de tudo que a gente realmente precisava olhar, né, para dentro de casa, para os nossos colaboradores, tudo aquilo que a gente ainda tinha que mudar para acolher as pessoas, né, de forma geral. Então, realmente foi muito importante, né, o nosso agradecimento, não só você agradecendo, mas nós também temos muito que agradecer com a tua passagem, o quanto a gente aprendeu e o quanto a gente melhorou, né, enquanto organização, enquanto empresa. A gente preza muito, sem dúvida nenhuma, pelo respeito, né? Então, acho que o respeito faz parte da nossa cultura, sim. A gente vê isso em todas as relações, né? Mas o quanto é bom a gente aprender a cada dia, poder evoluir em processos, né, para que a cada dia a gente acolha melhor as pessoas. Então, também, da mesma forma, o nosso muito obrigada. Aprendemos muito com você. Ah, suas lindas. E não dá para não ter um laço afetivo, gente. Graças a Deus, que bom que eu consigo ter um laço afetivo e eu tive essa oportunidade, porque muitas das pessoas às vezes não permite esse laço, as relações, né, empresariais não têm esses laços afetivos. E é muito bom ter esse laço com vocês, porque coloca e atribui valor, né? De verdade, é uma relação que as pessoas têm valor mútuo, né? É uma troca, de fato. Isso é muito bom. E quem dera a Deus que a gente possa ter essas oportunidades cada vez mais no meio empresarial, de ter uma troca significativa, real, e que agregue valor de verdade nas relações. Isso é muito bom, é muito importante. Que a gente possa nos ver cada vez mais enquanto humanos, ver as nossas humanidades, acolher as nossas humanidades, as nossas limitações e aprender com as nossas qualidades, também com as nossas dificuldades, e assim a gente conseguir cada vez mais evoluir positivamente. E, Cris, eu sei que cada pessoa é uma, a gente sabe que a gente pode até ter um caminho parecido, mas a jornada, cada um faz a sua. Mas eu queria que, de qualquer forma, você conseguisse, se você conseguisse deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão iniciando essa jornada de reconhecimento, de pertencimento, né, que a gente tanto fala, qual seria essa mensagem, assim, que você daria de conselho? Você sabe que essa pergunta ela traz uma indagação muito grande, né? Quem dirá se eu sou digno para dar um conselho a alguém, para dizer, olha, segue por aqui. Eu posso dizer humildemente falando que, gente, é muito delicado. Você sempre vai encontrar desafio na vida. Você sempre vai encontrar um obstáculo para te impedir de ser quem você nasceu para ser. Porque quando você incorpora, toma posse de quem você é, ninguém te para. Você rompe de uma maneira e a vida, ela só tem a sorrir para você. Então, que você tenha o discernimento, consiga distinguir o momento de parar, respirar fundo e perceber que é a hora de se abraçar, de se acolher e dar a você aquilo que ninguém pode dar. Dar a você aquilo que algum dia, algum momento foi necessário ser dado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, por quem te criou, quem foi responsável na sua infância, mas infelizmente não teve capacidades e condições de te dar, porque ele também não teve isso. Infelizmente ele não teve. A gente não consegue dar aquilo que a gente não teve. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, com muito amor e carinho, recebe isso, essa palavra, porque eu também já ouvi essa palavra. Graças a Deus eu ouvi essa palavra para poder te passar isso.
recebe isso, cuida de você, abraça você, fala, não, eu quero fazer o quê? O que que eu gostaria de fazer na minha infância que eu não pude fazer? E que hoje eu sou responsável pela minha vida e por me fazer feliz. Então, é um esporte, eu vou me dedicar a um esporte. É um estudo, eu vou me dedicar a um estudo. Ah, é uma religião, eu quero viver essa religião, eu quero viver isso daqui, eu vou me dedicar à minha vida espiritual. Eu vou me dedicar à minha vida emocional, a cuidar das minhas mazelas. Tá todo mundo cuidando das suas mazelas. Todo mundo parte de um ponto de ferida. Todo mundo parte desse lugar. Tá todo mundo tentando arrumar aquilo que um dia não foi legal. Tem uma fala, Vi, eu vou esquecer quem foi que citou isso, mas que eu aprendi e nunca mais esqueço. Os nossos primeiros 20 anos de vida é atribuído a nós aquilo que a gente precisa ser, fazer, ter dentro da sociedade. Então eu aprendo o que que eu preciso fazer. Os próximos 20 anos de vida, eu desconstruo tudo o que um dia foi dito que eu precisava ser, ter e fazer. Então eu passo a viver a partir dos 40 anos de vida. E que você possa, talvez, se encurtar esses processos, que você consiga não atribuir esses 20 anos, a imposição do mundo para você, e que você possa, mais cedo ou mais tarde, desvencilhar tudo que foi atribuído a você, para que mais cedo você consiga viver quem você é, com muito amor, com liberdade, com muita sabedoria, vivendo a doce vida. A vida é efêmera, ela é rápida, ela voa, ela passa, é tudo muito passageiro. Seja a situação boa ou ruim que você está vivendo, ela vai passar. E que você possa olhar para aquilo que é eterno, belo e que vai ficar para sempre. Muito, muito, muito bom, hein? Nossa. E agora eu queria abrir para o pessoal falar, para o pessoal comentar, perguntar. Soltem a voz. Que a minha, né, já não tá dando muito mais certo do que isso, né, gente? Então, eu vou abrir o microfone para vocês falarem, opinarem, comentarem, fiquem à vontade. Quem quiser aí falar alguma coisa, comentar, perguntar para o Cris. Pode ficar à vontade, galera. Eu tô aqui. Não tenham receios de, eu vou me colocar errado. Isso, não existe isso, tá? A gente tá aqui junto para aprender junto. Acho que o Leandro abriu o microfone para falar. Vai falar, Leandro? Sim, na verdade, eu como recrutador, é um aprendizado para nós aqui, principalmente para mim da área de recrutamento e seleção, sempre estar conhecendo, sabendo como disputar, sabendo da história do outro, porque a gente só se preocupa mesmo a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, né? Então, isso é importante para mim. Quando você começou a comentar sobre, no início do filme, Boys Don't Cry, na hora, não é, eu sei que não é parecido, mas na hora eu lembrei assim da Garota Dinamarquesa, que também eu vi esse filme e eu achei incrível, sensacional esse filme por toda a batalha, por tudo que passou. E isso é bacana a gente entender a história de vocês, né? Ainda mais porque esse filme veio em 2015, o Boys Don't Cry, eu não sei quando que surgiu. Então, é muito importante hoje que, principalmente a mídia, nós, possamos fazer essa desconstrução, né, de tudo que foi construído anteriormente. Que a gente ultrapasse todas essas barreiras. E eu, aqui como recrutador, só tenho como te parabenizar. Parabéns, pela sua trajetória, pela sua caminhada. E, cara, realmente estou muito emocionado. Sou também um cara ali bem sentimental, eu gosto dessas coisas. E parabéns. Parabéns, e no que precisar, ou caso eu tenha alguma dúvida, alguma coisa que eu queira perguntar, pode ter certeza que eu vou te chamar ali para a gente alinhar alguns pontos ali e você me dá alguns direcionamentos também, que eu acho que é muito importante para mim. Sensacional, Leandro. Obrigado pela sua fala, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. E é bem isso. A Garota Dinamarquesa é um filme excelente, maravilhoso, muito boa experiência.
E é muito bacana que você falou, deixou eu pontuar as datas. O filme eu tive alcance em 2000, então eu sou de 1990 e eu assisti com 10 anos. O Brandon Teena, que é o protagonista, o homem trans, ele morreu em 1993. Então, o filme passa a época, né, bem antes. Então, foi na década de 80, mais ou menos, que isso aconteceu. E ele veio falecer em 1993. Ele veio ser assassinado, né, no caso. E você falou que você é recrutador, trabalha na área de recrutamentos, né? Quando vocês recepcionam uma pessoa, eu já falei isso com a Vi, com a Vani, com o pessoal no comitê. É, só escuta, trabalha a escuta. Se a pessoa se refere a ela mesma no feminino, trate-a no feminino. Se ela se refere a ela mesma no masculino, trate-a no masculino. Independe do que ela pareça ser, nos estereótipos que a gente tem dentro da nossa sociedade e construído dentro da nossa mente também, porque além dos que a gente tem na sociedade, a gente tem o nosso ideal, né? As nossas expectativas, uma extensão do nosso eu, né? Do nosso ego a gente tem. Então, que a gente possa tratar o ser humano a partir do que ele é, não a partir de uma extensão de nós mesmos. Então, é isso que eu normalmente mostro para vocês na parte do recrutamento, que seria interessante conseguir fazer esse trabalho. Tira você da situação, tira os estereótipos e trabalha a escuta, que assim você vai conseguir tratar a pessoa como de fato ela deseja, merece e precisa ser tratada. Muito legal, Leandro, muito legal, Cris. Mas alguém quer falar alguma coisa? Comentar, Deixa eu falar uma perguntar? coisa. Diga. Sou eu, Walter, aqui, ó. Fala, Walter. Então, o Cris falou uma coisa importante. Eu queria só pegar uma carona no que ele falou. Eu não vou repetir exatamente como ele falou, mas ele disse algo importante que muitas vezes nem sempre a percepção de uma pessoa retrata o cenário do ambiente, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente, como CTC, tem que entender. A gente nunca tem unanimidade em nada, né? Em nenhuma das coisas. E às vezes a gente tem a percepção que se uma pessoa, de alguma forma, se mostrou controverso em alguma situação, algumas pessoas levam isso em consideração achando que a empresa é assim. E muitas vezes não é isso que acontece, né? O nosso trabalho aqui é buscar um ambiente de diversidade, um ambiente que as pessoas possam sentir à vontade, possam se sentir plenas, né? Isso não significa que a gente consegue unanimidade em tudo. Então, é muito importante a gente da liderança, ou a gente que trabalha na equipe, saber que, muitas vezes, a atitude ou aceno de uma pessoa, mesmo sendo um colaborador da CTC, não é a visão da companhia, né? E isso pode trazer uma visão muito mais ampla para nós do que está acontecendo, no sentido de orientar, mas também no sentido de entender que a gente não pode fazer de um ponto, né, toda a essência do negócio. A gente tem trabalhado muito forte isso aqui, mas isso sempre vai acontecer, né? E essa é a mensagem importante que o Cris falou, porque, olha, não depende muito não é um comportamento de uma pessoa que está do meu lado, ou uma pessoa que eu cruzo no corredor, mas é a essência que a empresa está passando, que é importante. Acho que é isso que a gente tem que trabalhar, tá? E os casos que a gente conseguir entender que divergem disso, né, a gente tem que trabalhar da melhor forma possível. A gente vai errar, na verdade, a gente sempre vai aprendendo, errando nesse sentido. Mas uma coisa que eu quero colocar para vocês é que, socialmente falando, né, economicamente falando, juridicamente falando, eu sou a pessoa que respondo por essa companhia. Qualquer coisa que der errado aqui, a responsabilidade é minha. Então, talvez eu, meu sócio, somos as únicas pessoas que podem falar em nome dessa empresa em relação a algumas coisas. E eu estou aqui dizendo para você que essa questão da diversidade e de ser uma empresa que ampara esse tipo de ação da empresa é algo que vem de nós, dos donos. Então, se alguém tiver que cobrar alguma ação dessa companhia, pode cobrar de mim, mas as outras pessoas não. Elas não têm essa autoridade, elas não têm essa autonomia de dizer quais são os parâmetros ou quais são as decisões que a empresa tem tomado com relação a isso. Então, portanto, eu tenho passado aqui, eu como sendo
nomeado, né, o representante legal dessa companhia, que esse é o nosso desejo, de ser uma empresa cada vez mais diversa, mais acolhedora. Na verdade, a gente quer ser uma empresa em que acolhe todo mundo da mesma forma sempre. E se a gente errar, a gente vai errar porque a gente está tentando acertar. Perfeito? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, talvez não de uma forma tão brilhante, mas essa é a nossa visão, né? E quando a gente errar, e você, talvez, funcionário, enxergar que tem alguém ou alguma coisa errada, a gente não está fazendo isso porque a gente quer, é porque talvez a gente já vai amadurecer grande parte desse processo, que é um processo que vem se amadurecendo com o tempo, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês aí, agradecer mais uma vez o Cris. Não estou terminando o evento, mas eu só queria colocar isso para vocês, tá bom? Sensacional, Vato. Como não admirar um homem desse, gente? Fala pra mim. Como não admirar? É isso, gente. Tá todo mundo aprendendo. E eu achei esplêndido que você falou que você corresponde, né? Você e o seu sócio correspondem pela empresa. E é sobre isso. Querendo ou não, gente, a gente tem que olhar a base de quem fundou, como fundou e para quem fundou e por que fundou. Agora, todos nós que vemos fazer parte deste ambiente, a gente está contribuindo para permanecer com esses valores. E constantemente, que era uma coisa que eu sempre achei bacana, sobre a roda de conversas políticas da empresa, porque a gente está sempre alinhando isso, né? Cada pessoa que adentra o ambiente vai alinhando os valores de acordo com os valores da empresa. Já são contratados de acordo com os valores da empresa, mas conforme o tempo vai passando, é sempre bacana alinhar, e isso é uma coisa que a CTC faz. Isso é muito bom, justamente por conta dessas, né, contratempo que pode acontecer ou deixar de acontecer, mas é isso. A CTC é uma empresa pluralista, é uma empresa de equidade, porque eu posso falar por experiência própria. Eu não encontrei objeções que falassem, não, você não pode ser quem você é. Você vai encontrar, talvez, uma burocracia de sistema, por exemplo, que eu encontrei na Vânia, que eu encontrei na Walter, normal. Por quê? Porque depende do sistema, gente. Depende de tempo, depende de processos, são coisas que dependem e vai caber de você ter maturidade de entender isso tudo. Mas não quer dizer que ninguém vai mover as coisas para te ajudar. Muito pelo contrário, vai ser movido, vai acontecer, mas sempre num tempo de acordo que as ferramentas precisam, as coisas precisam, e por aí vai. Eu pedi a inclusão de nome social antes da retificação de nome, e eu tive isso, mas eu tive também que entender o tempo disso acontecer. E eu entendi, e nesse período eu amadureci. As coisas não são como a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, mas não quer dizer que elas não vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde elas vão acontecer. Sim. Acho que o Rodrigo levantou a mão. Quer falar, Rodrigo? Fica à vontade. Sim, primeiramente te parabenizar, Cris. Durante parte da minha trajetória profissional, eu fui educador e lidei com situações de alunos que se deparavam com esse desafio que você enfrentou, mas em nenhum momento eu vi alguém que pudesse ter essa serenidade, essa paz. Você tem uma maneira de se expressar que em momento algum a gente percebe qualquer tipo de revolta, sabe? É impressionante. Por mais desafiador que você deixou claro que tenha sido a sua trajetória até aqui, continua sendo, você transmite isso com uma paz que eu vejo que falta a outras pessoas. Então, registrar aqui a minha admiração e dizer a você que você tem que realmente continuar transmitindo dessa maneira, porque eu tenho certeza que é isso que falta para muitas dessas pessoas, de enxergar que dá para enfrentar esses desafios como qualquer outro na vida, sem ter essa questão da revolta, sem ter essa questão de achar que realmente só se vai conseguir isso de alguma maneira assim, brutal. Então, realmente fica aqui o meu registro de parabéns à sua personalidade, à maneira como você transmite a sua experiência. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado por tudo o que você acentuou aqui. Eu agradeço porque é um feedback muito bacana, né? Significa que a gente está caminhando e está evoluindo muito melhor cada vez, né? Essa é a ideia. Mas aqui eu não posso também negligenciar a minha parte de me dedicar a uma vida espiritual. Porque antes
de ter uma vida espiritual, de cuidar da minha vida espiritual, eu não era dessa forma. Não era mesmo. Eu tinha, assim, crises de ansiedades pesadas, eu tinha depressão, eu não conseguia ter equilíbrio e não conseguia ter domínio próprio. Então, eu deixo claro também a importância de se ter uma vida espiritual. Seja a religião que você quiser seguir, cada um tem a liberdade de ter o que quiser, né? Atribuir, mas a minha, eu já falei, né? Que eu sou um homem cristão, então eu devo muito, sim, a minha vida espiritual ao que eu trabalho, que eu estudo nessa área, a dedicação que eu tenho ao momento de meditação, de procurar evoluir, porque eu encontro palavras de conforto, de acolhimento, eu encontro palavras que me fazem evoluir enquanto ser humano, enquanto alma, enquanto indivíduo, que me fazem conectar com uma fonte criadora que vai cada vez mais, quando eu estou em contato com ele, com esse momento de espiritualização, de cuidado, eu evoluo. Então, eu acho bacana que todo mundo possa ter esse momento na sua vida. É importante, gente. Se não fosse importante, a gente não teria isso na nossa vida. Então, é Com importante a gente cuidar. certeza. E é isso. Mas obrigado, viu, Rodrigo, pelo elogio. Alguém mais quer fazer Eu também agradeço aí pelo aprendizado. Valeu. Alguém mais quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Tá chegando, já deu às 18, né, pra gente encerrar com maestria. Mas eu já aproveito, né, eu acho que é um dos eventos que eu mais gosto, assim, de participar. Acho que esses eventos de diversidade nos ensinam demais mesmo. A Vânia, a gente aqui do time de Capital Humano, a gente sempre fala que todo dia a gente aprende alguma coisa. O Cris foi um professor e tanto, né, nessa nossa jornada. E aproveito aí com muita gratidão. Quero agradecer novamente a participação de todo mundo que está aqui, participando do evento que a gente prepara sempre com muito carinho, com muita dedicação. Faz total diferença a gente ter vocês ao nosso lado, né, nos nossos conteúdos criados, que a gente faz com carinho, especialmente para vocês, colaboradores da CTC. E aproveito para deixar a mensagem, né, esse evento assim em si, que a CTC acredita de fato na transformação através do respeito, diversidade, equidade e inclusão. E a gente se transforma todos os dias, né? A gente sabe que estamos aí propensos a evoluir, a aprender, a trazer de fora informação, pegar o Cris, perguntar tudo que a gente quiser para ele. Ele vai ser nosso professor aí durante muito tempo, né, Cris? Use e abuse e agradeço demais vocês.